Olá, eu sou a professora Ana Paula, ligada ao Instituto PSEG da Exalc USP de Piracicaba. E nesse vídeo eu vou conversar com você como estruturar a introdução de um artigo científico. A introdução do artigo científico, independente se você é meu aluno do PSEG, se você é meu aluno de outras instituições, ou se você não é meu aluno, ela não vai variar muito de instituição para instituição. Apenas se atente às normas específicas da sua instituição para você atender às exigências do programa que você está vinculado. O padrão, né, vai ser basicamente o mesmo, né, a estrutura vai ser basicamente a mesma para todas as instituições. Então vamos lá entender um pouquinho melhor como se escreve a introdução de um artigo científico? A introdução, ela tem uma estrutura lógica, né? Um começo, meio e fim, com alguns blocos de informação que você precisa trazer. Então, o que são esses blocos de informação que você precisa estruturar a sua introdução? Então, primeiro é a definição dos principais conceitos do tema que você escolheu. Depois, você precisa colocar a importância desse tema, o problema de pesquisa e os objetivos. Então, basicamente, né, você vai ter esses 4 blocos de informação para você escrever a introdução. Geralmente, a introdução ela tem por volta aí de umas 2 páginas. Mas é a grande questão que os alunos sempre trazem para mim, professor, eu não sei por onde começar. Eu faço um resgate histórico do meu tema para eu apresentar a introdução do meu trabalho. Então, qual que é a dica? Fazer resgate histórico vai demandar aí pelo menos uma página da sua introdução. Então, o artigo científico, ele é um trabalho enxuto. Então, não é interessante porque deve sobrar pouco espaço para você realmente apresentar o seu tema. Então, se o seu tema, por exemplo, como eu trouxe aqui, né, se o seu tema é treinamento, então já abra a introdução dizendo o que é treinamento, os principais conceitos de treinamento e os processos, né, de treinamento passo a passo as etapas que você precisa dar para desenvolver um programa de treinamento. Se o seu tema é motivação, então você vai abrir a introdução dizendo, né, o que é motivação, os principais conceitos de motivação e as principais teorias de motivação. Se o seu tema, por exemplo, é liderança, então você vai abrir a sua introdução dizendo o que é liderança e as principais teorias sobre liderança. Então, deixe, né, esses conceitos bem claros já de cara na sua introdução. Feito isso, você vai dizer qual que é a importância do seu tema. Qual é a importância do treinamento para as empresas, para as pessoas? Qual que é a importância da motivação para as empresas, para as pessoas? Qual que é a importância da liderança para uma organização, para as pessoas? Então, você vai buscar na literatura trabalhos já publicados, dados, para você conseguir colocar a importância do que você está estudando. Então, você não vai escrever esses textos com base no que você imagina. Por isso também que é perigoso você buscar informações em blogs, porque muitas vezes nos blogs a pessoa não é especialista no assunto, ela está colocando a opinião dela sobre o assunto. Então aqui também você não vai trazer a sua opinião sobre o assunto. Então todo o texto que você precisa trazer tem que estar embasado em citação de autores, em citação de obras. E você precisa fazer a citação desse autor, dessa obra, de acordo com as normas da sua instituição. Então, eu trouxe aqui, né, de acordo com a norma do PSEG. Então, sobrenome do autor, geralmente é isso, né? Sobrenome do autor e o ano da publicação. Então, você precisa embasar todo o texto da introdução em fontes científicas, em fontes confiáveis, né, de autores e de obras científicas. E muito cuidado quando você for escrever a sua introdução, muito cuidado com o plágio. Então, o que é o plágio? É você copiar e colar no seu trabalho um trecho de um autor e não colocar a citação
da fonte, né? Ah, e se eu reescrever, professor? Às vezes os alunos me perguntam isso. E se eu reescrever com as minhas próprias palavras? Mesmo você reescrevendo com as suas próprias palavras, você precisa colocar a fonte dessa informação. Então, todo parágrafo que você reescreveu e que você escreveu esse parágrafo com base em algum autor, em alguma obra, você precisa colocar essa citação para você não incorrer no problema do plágio. Então, muito cuidado com isso. E até mesmo para valorizar o seu trabalho, é uma exigência dos artigos científicos que eles sejam embasados em citações de trabalhos já publicados e para o seu trabalho ter credibilidade. Porque um trabalho simplesmente, né, embasado pela cabeça do autor, ele não tem credibilidade científica. Então, isso é uma exigência de um trabalho científico. Feito isso, você mostrando a definição do seu tema e a importância do seu tema, aí você precisa deixar claro qual que é o seu problema de pesquisa. Então, você já deu um contexto teórico do seu tema para o leitor. Então, agora você precisa trazer o leitor um pouco mais próximo, explicar para o leitor a realidade que você vai pesquisar, apresentar um pouco, né, de qual o problema dessa realidade, de qual motivo que te levou a abordar esse tema. Então, você vai começar a entrar, né, contar a história para o leitor da parte mais prática do seu trabalho. Então, por exemplo, né, se o meu tema é treinamento, qual poderia ser uma problemática de um trabalho de tema treinamento? Então, o trabalho será realizado em uma empresa do setor varejista. Então, eu situei o leitor para esse local de pesquisa e agora eu vou falar da problemática, a qual apresenta altos índices de reclamação de clientes devido ao atendimento deficiente dos funcionários de vendas. Os funcionários não conhecem os produtos e procedimentos da empresa para poderem prestar um bom atendimento. A área de vendas carece de um programa de treinamento que seja voltado ao melhor atendimento ao cliente. Então, qual que é a problemática dessa realidade? Então, a gente sabe, né, pelo relato, que os funcionários, eles não conhecem os produtos e procedimentos da empresa e, por isso, eles atendem mal o cliente. Então, faz-se necessário que a empresa tenha um treinamento para conseguir melhorar aí o atendimento ao cliente, para conseguir reverter aí esses altos índices de reclamação. Então, é contar uma história. Qual que é a sua história, né? Qual que é a história do seu trabalho? É contar essa história para situar o leitor frente à problemática que você quer abordar. Apresentou a problemática, qual que é o próximo passo? O próximo passo é você colocar os objetivos do seu trabalho. Então, note, né, que o leitor, conhecendo a problemática, ele tem mais subsídios para entender os objetivos, aonde você quer chegar com o seu trabalho. Então, no caso, né, desse exemplo que nós estamos trabalhando, do treinamento e desenvolvimento, você já apresentou o problema da empresa em relação ao tema. Então, qual que é o objetivo? Aonde esse trabalho quer chegar? O objetivo geral do trabalho é fazer uma proposta de treinamento para os funcionários de vendas de uma empresa do setor varejista. E como objetivos específicos, fazer o diagnóstico das necessidades de treinamento e propor o desenho e a metodologia de treinamento. Então, o objetivo geral é onde você quer chegar, é o destino do seu trabalho, e os objetivos específicos é o passo a passo que você precisa fazer para conseguir chegar nesse destino, para conseguir chegar nesse objetivo geral. Então, no caso, né, eu tenho 3 passos para eu conseguir chegar nesse objetivo geral, né, desse exemplo. Então, primeiro é fazer o diagnóstico das necessidades de treinamento. Segundo, propor o desenho do treinamento. E terceiro,
propor as metodologias de treinamento. Então, com esses 3 passos, eu vou conseguir atender o objetivo geral, que é fazer essa proposta de treinamento. Então, notem, né, que para você poder escrever um bom objetivo, você tem que conhecer bem o tema do seu trabalho. Então, por isso que é importante você fazer leituras, entender a teoria também do seu trabalho, para você poder fazer um objetivo claro, né? Um objetivo que seja bem assertivo, para você conseguir chegar no destino que você quer. Aí, feito isso, deixado claro, né, no final, isso vai no final da introdução, o último parágrafo da sua introdução precisa ser o objetivo. Feito isso, você consegue concluir essa sessão de introdução. Então, agora eu vou dar apenas algumas dicas, né, e falar de alguns cuidados que você precisa ter na redação da introdução do seu artigo. Então, geralmente, né, 2 páginas são suficientes para a introdução. Não escrever em primeira pessoa, então isso é um erro muito comum, que todo dia eu corrijo isso, né, nos trabalhos que eu faço a revisão. Então, já ajudem os orientadores de vocês a terem menos trabalho. Então, não escrevam em primeira pessoa, como dissemos, observamos, verifiquei. As palavras, os textos, todos devem ser escritos numa linguagem pessoal. Como foi dito, observou-se, verificou-se, foi possível observar, foi possível verificar. Então, sempre linguagem pessoal. No caso específico do PSEG, mas isso já está sendo regra para a maior parte das instituições, não permite o uso de citação direta. O que é citação direta? É você copiar e colar trechos na íntegra de trabalhos, de obras, de publicações. Então, reescreva esses trechos nas suas próprias palavras. E também é feio, é ruim, né, você encontrar um trabalho cheio de trechos copiados. Então, se você copia trechos com mais de 5 linhas, você precisa até fazer um recuo. Então, às vezes você pega um trabalho que está todo assim, cheio de recuo. Então, isso, né, não fica legal. Então, reescreva, que isso vai valorizar o seu trabalho. No caso do PSEG, ele não aceita trabalhos exclusivos de revisão de literatura. Então, às vezes é muito comum, né, você pegar um trabalho que o aluno coloca que o objetivo dele é mostrar a importância do tema. Então, gente, mostrar a importância do tema, a importância do treinamento, a importância da liderança, a importância da motivação, você não precisa fazer um trabalho sobre isso. Então, você tem muita literatura, né, que já diz isso. Então, você não precisa reinventar a roda. O seu trabalho, ele precisa ter foco numa realidade empresarial, foco numa pesquisa prática. Deixei aqui para vocês uma plataforma que eu gosto muito para vocês pesquisarem artigos científicos, para vocês terem ideias de como estruturar essa introdução. Então, quanto mais vocês lerem sobre o assunto, quanto mais vocês conhecerem a estrutura de um artigo científico, mais fácil para vocês escreverem. Então, tem aluno que trava nessa questão do objetivo porque ele não conhece o assunto, ele não estudou o assunto, ele não domina o assunto, então fica mais difícil. Se você não tem informação, né, que se você não se municia de informação, fica difícil para você conseguir escrever, né? Se não entra informação, é difícil sair. Então, coloquem esse endereço, né, na internet, spell.org.br, aí coloquem a palavra-chave do trabalho de vocês. Então, por exemplo, eu estou escrevendo sobre treinamento, eu coloco lá a palavra-chave treinamento, na busca, né, da plataforma, e aí você vai ter uma lista de trabalhos sobre esse tema que você pode ter como exemplo e que você pode se inspirar para fazer o seu trabalho. E dentro desses artigos científicos existem as referências. Então, vocês também podem buscar as referências desses artigos, ver o caminho que esse pesquisador ele já fez, para você ter ideias até de fontes para você pesquisar no seu trabalho.
Existem também as bibliotecas virtuais, que vocês também podem ter acesso aos autores de referência no tema que você está trabalhando. Então, outra dica é que grande parte da estrutura da introdução, se você fez um projeto de pesquisa, você não vai jogar fora o trabalho do seu projeto de pesquisa. Então, você vai incorporar as informações do seu projeto de pesquisa na introdução. Então, essas sessões que eu falei para você da introdução, então, a questão do problema de pesquisa, a questão da justificativa, da importância do estudo, a questão dos objetivos, então isso você já tem escrito. Então é só você reestruturar, né? Traga essas informações, coloquem na ordem que eu falei para vocês. Então, primeiro a apresentação do tema, depois a importância do estudo, depois a problemática, depois os objetivos. Pega isso do projeto de pesquisa, coloca nessa ordem e aí você só vai rechear. Você só vai complementar para dar mais corpo para o seu trabalho. Então, aproveita, né, o trabalho que você já tem, que é seu mesmo. E aí, com todas essas dicas, tenho certeza que você vai ter muito sucesso nessa etapa. Espero que eu tenha te ajudado nessa etapa. Desejo para você um bom trabalho e a gente se encontra, né, até o próximo vídeo. Até mais, obrigada!